Olá, esta é mais uma aula do curso de Extensão em Promoção de Competências, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Rodrigo Botelho, sou do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná e nesta videoaula vou apresentar alguns apontamentos sobre privacidade e ética na comunicação da informação. Vamos lá? O objetivo desta aula, como está definido no nosso hipertexto, é refletir sobre proteção de dados, privacidade, ética e as competências infocomunicacionais necessárias para a comunicação da informação em plataformas digitais. Esperamos que ao final da aula você possa fazer uma autocrítica do seu próprio posicionamento nas plataformas digitais, pensando sobre os seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes em relação à sua privacidade e à privacidade dos demais. Além disso, vamos ver que é muito importante conhecer as leis que já existem para regular o contexto da privacidade na internet. Para começar, vamos recuperar duas afirmações presentes no nosso hipertexto sobre as competências infocomunicacionais que tratam especificamente sobre a questão da ética e da privacidade. Note que interessante. Esta primeira afirmação, ao tratar da competência comunicacional voltada para a privacidade, traz a privacidade junto com a questão da segurança, chamando a atenção para a nossa capacidade de controle sobre o que compartilhar e o que não compartilhar. A segunda afirmação, que trata de competências informacionais e midiáticas, chama a atenção para o uso de canais e ferramentas apropriados na comunicação da informação, do conteúdo midiático e do conhecimento de maneira ética, legal e eficaz. Como nós já vimos no decorrer do curso, existem diferentes terminologias e abordagem para as competências infocomunicacionais. Ora elas são chamadas literacias, ora elas são chamadas de alfabetização, ora estão ligadas à área de informação, ora estão ligadas à área de comunicação, ou então a ambas, como tratamos neste curso. E neste curso nós tratamos sobre o termo infocomunicacional. Independente dessas terminologias, a questão da privacidade, da ética e da segurança na comunicação da informação é algo constante. E é algo constante tendo em vista a importância da proteção dos nossos direitos individuais, com a devida separação entre o que é público e o que é privado. E para complementar os conteúdos que estão sendo apresentados no hipertexto desta aula, sobre esta dimensão da privacidade das competências infocomunicacionais, nós vamos utilizar agora, como exemplo, o Quadro Europeu de Competência Digital para os Cidadãos, mais conhecido como Digicomp 2.1. Apesar de ter sido criado no contexto europeu, o Digicomp 2.1 é um modelo bastante interessante, voltado para fornecer apoio com base em evidências para aproveitar o potencial das tecnologias digitais. No Digicomp 2.1, podemos ver a proteção de dados pessoais e a privacidade como uma das 21 competências que compõem o quadro. As competências relacionadas a estes quesitos estão situadas, como podemos ver, na área 4, chamada Segurança, ao lado das competências voltadas para a proteção de dispositivos, proteção da saúde e do bem-estar e proteção ao meio ambiente. O que mais interessa para esta nossa aula é a descrição da competência sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Vamos ver o que esta competência contempla. Para começar, é prevista a proteção dos dados pessoais e a privacidade em ambientes digitais. E aqui nós podemos pensar, por exemplo, nas redes digitais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn. Além disso, é preciso a compreensão de como utilizar e compartilhar uma informação que identifique uma pessoa e a capacidade de proteger-se a si mesmo e proteger as outras pessoas dos danos que podem ocorrer na disseminação de informações desta natureza. Basta pensarmos nos exemplos de informações inverídicas que circulam no WhatsApp para entendermos a dimensão deste problema. As chamadas fake news, por exemplo, podem causar sérios danos à imagem de uma pessoa ou até levar a extremos, como o que está sendo chamado de linchamento virtual, algo que já ocorreu após informações falsas sobre uma pessoa circularem na internet. Por fim, é requerida a compreensão de que as plataformas digitais são obrigadas a divulgar suas políticas de privacidade, deixando claro como utilizam os dados pessoais de seus usuários. Aliás, uma pergunta muito importante antes de prosseguirmos. Você já leu a política de privacidade dos serviços digitais que você assina? Por exemplo, se você usa o Facebook ou o Twitter,
Quando você criou o seu usuário, você leu os termos que foram apresentados antes de consentir e antes de você clicar em concordo? Como nós podemos deduzir, é importante que não só as empresas de tecnologia apresentem suas políticas de privacidade e que as respeitem, mas que todos nós tenhamos consciência daquilo que estamos consentindo quando nós nos tornamos usuários destas plataformas. Voltando ao nosso exemplo do Digicomp 2.1, também podemos notar que o quadro europeu para competências digitais foi elaborado tendo em vista 4 níveis de proficiência: básico, intermediário, avançado e altamente especializado, como podemos notar nesta tabela. Para cada um dos níveis de proficiência é apresentado um conjunto de tarefas com níveis de complexidade, de autonomia e de domínio cognitivo. No nível de proficiência básico, por exemplo, são previstas tarefas simples, com autonomia que depende de orientação e domínio cognitivo, focado na capacidade de lembrar informações, de lembrar fatos, coisas, etc. Já no nível intermediário, identificado pelo número 3, as tarefas estão bem definidas e são normalmente rotineiras, com destaque para problemas simples que podem ser solucionados pelo indivíduo sozinho a partir do ato de compreender a situação. Mas vamos ver o exemplo do nível de proficiência avançado da competência de proteção de dados pessoais e privacidade do Digicomp 2.1. Notem que aqui, no nível 5, para além de orientar os outros, há que verificar se a pessoa é capaz de aplicar diferentes formas de proteger os seus dados pessoais e a sua privacidade em ambientes digitais. Se essa pessoa é capaz de aplicar diferentes formas específicas de compartilhar os seus próprios dados e se ela protege a si mesma e aos outros contra perigos. E além disso, se essa pessoa é capaz de explicar declarações da política de privacidade que dizem como os dados pessoais são usados. No nível 6, vejamos que aparece a expressão contextos complexos. Em relação a esses contextos, espera-se que a pessoa seja capaz, de acordo com as próprias necessidades e de acordo com as necessidades das demais pessoas, de escolher as formas mais apropriadas de proteger dados pessoais e privacidade, de avaliar as formas mais apropriadas e compartilhar informação que identifique pessoas, e de avaliar a adequação de declarações da política de privacidade sobre como os dados pessoais são utilizados. No material complementar de nossa aula, você terá acesso ao quadro do Digicomp 2.1 e também poderá verificar 2 exemplos de uso, com cenários que descrevem a competência de proteção de dados e privacidade que estamos apresentando em nível de proficiência avançado. O primeiro exemplo diz respeito a um cenário de emprego, onde se propõe o uso do Twitter para compartilhar informação em uma conta institucional da rede social. O segundo exemplo, por sua vez, apresenta um cenário de aprendizagem, que descreve o uso de uma plataforma digital escolar para compartilhar informação sobre tópicos de interesse. Ao ler o exemplo 1, preste bastante atenção quando é citada a Lei Europeia sobre Proteção de Dados. Como apresentado no hipertexto da nossa aula, na Europa existe desde 2016 o Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma lei criada com o objetivo de dar formas de controlar dados pessoais aos cidadãos e residentes da União Europeia. No Brasil, similar à Europa, temos desde 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que também tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Mas o que é o direito a ser esquecido, citado no exemplo do Digicomp 2.1? O direito ao esquecimento parte da tese de que todas as pessoas têm o direito de que sejam apagadas de seu histórico pessoal informações sobre situações e circunstâncias desagradáveis ou constrangedoras, que em relação ao tempo em que ocorreram tenham se tornado inadequadas ou não pertinentes. Isso quer dizer que o direito ao esquecimento prevê que links para informações que forem julgadas por um tribunal como irrelevantes ou desatualizadas, por exemplo, podem sim ser apagadas. O assunto, claro, é bastante polêmico e tem diferentes interpretações nos mais diversos países. Além disso, o tema vem sendo contestado por empresas como a Google. E você, o que acha do direito ao esquecimento? Que tal fazer um paralelo destes 2 exemplos do Digicomp 2.1 com a LGPD brasileira? E com este desafio, nós concluímos esta videoaula. Esperamos que este conhecimento complemente os demais conteúdos que estão disponíveis no nosso ambiente virtual de aprendizagem.
Não esqueça de dedicar um tempo para a leitura dos materiais complementares e de fazer a atividade proposta para a nossa aula. Assim, como temos aprendido no contexto das competências infocomunicacionais, a autonomia no aprendizado é muito importante para que nós conquistemos níveis mais altos de proficiência. Desejamos que você faça uma boa trajetória de aprendizado em relação ao tema desta aula. Tchau!